Aí, galera, quem já quiser ir fazendo, a gente já fazendo as perguntas aí, as duas primeiras perguntas aí a gente vai responder, tá? Que não deu E tempo de eu falar. Pode falar. enquanto a rapaziada fazem as perguntas aí, acho que a gente poderia pormenorizar essa questão defensiva. Por exemplo, eu falei dos espaços, né, dos últimos espaços. Os últimos 25 metros finais muda o comportamento da linha defensiva, pensando na perspectiva de, ao invés de fazer cobertura ao lateral que vai estar fazendo abordagem, fazer defesa de área, né? E aí, conforme for progredindo o adversário, essa linha defensiva ela vai recuando cada vez mais, porque aonde o gol vai sair é na entrada da área, né? A grande maioria dos gols sai desse Sim, espaço, que é o que alguns profissionais chamam de funil, né? E linha de 4, cara, é algo que para você trabalhar é uma sincronia, né? Você tem que, óbvio que em alguns momentos eu vou dizer que sim, você tem que automatizar alguns movimentos, sim, porém você precisa permitir com que o atleta faça a percepção da melhor circunstância. Né? Por exemplo, tem momentos que o adversário recebe a bola no entre linhas e o seu zagueiro tá próximo para fazer uma quebra de linha e controlar esse espaço nas costas. Então, são movimentos circunstanciais que o futebol te proporciona. Acho que tem uma pergunta aí já, né? Tem a pergunta aqui do Vitor Bueno, ele pergunta se existe uma característica ideal para o jogador que faz amplitude. Eu acredito que não tem uma característica ideal, depende muito do seu modelo de jogo, depende muito do que você idealiza como jogo. Tem muitos times que tem os laterais que fazem amplitude, os times do Guardiola são os extremos que fazem amplitude. Eu acho que o jogador que faz amplitude ele tem que ter uma inteligência de jogo para saber a intencionalidade, empreender o lateral, empreender os jogadores que eles estão naquela fase do campo, estão naquele espaço do campo, e que ele tenha um bom 1 contra 1, por causa que 1 contra 1 é dali que vai, se ele receber a bola, é dali que ele vai fazer algumas jogadas. Então acho que 1 contra 1 e ter inteligência são as principais características do jogador de amplitude no meu modelo de jogo que eu acredito, né? Não sei você, João. Legal. Primeiro a gente tem que entender o que é amplitude, né? Amplitude nada mais é do que você ampliar o campo em largura, né? Partindo dessa perspectiva que o Marcos abordou de fixar oponentes da linha adversária para gerar espaços no centro de jogo, na proximidade do centro de jogo. Eu vou falar daquilo que eu utilizo no meu modelo de jogo. Eu não gosto nem de utilizar o termo modelo de jogo, porque eu vejo que o modelo de jogo ele é algo que está sendo construído, né? Eu vou falar daquilo que eu acredito ser o ideal dentro das minhas ideias de jogo. Acho que fica mais fácil. Eu gosto de jogadores rápidos e que consigam fazer box to box, né? Partindo da perspectiva que quando nós entrarmos numa transição defensiva, ele vai ter que fechar e vai ter que ter uma mudança comportamental rápida. Talvez se você der amplitude com jogadores que são muito mais de espaço de habilidade do que de espaço de força, você vai ter dificuldade na articulação entre os momentos. Né? Então, eu gosto de jogadores rápidos que consigam fazer box to box. E aí, partindo de quem vai dar amplitude, aí é muito de ideia de jogo. Por exemplo, o Paulo Fonseca, que é um treinador que eu estudo bastante, ele dá amplitude com lateral. Vamos pegar o Shakhtar Donetsk, né? a equipe onde ele teve mais sucesso. Ele dava amplitude, ele jogava um 4-2-3-1, ele dava amplitude com os laterais e ele trazia os externos para dentro. Né? É uma outra ideia. O Guardiola, como o Marcos falou, dá amplitude com os externos. Então vai depender muito da característica do seu atleta e daquilo que você perspectiva seu ideal. Né? Você tem laterais base e laterais de amplitude. Eu faço, didaticamente falando, Marcos, a seguinte parte geométrica. Eu formo triângulos pelos corredores laterais e eu utilizo nomenclaturas para definir as funções desses triângulos. Né? Por exemplo, base, amplitude e entre linhas. Né? Então, jogadores que estão de base são aqueles jogadores que são apoios de segurança. Quem tá em amplitude no triângulo são jogadores abertos. Quem está no entrelinha são jogadores que fazem esse espaço de habilidade muito bem. E aí, obviamente, que essa triangulação ela vai se modificar de acordo com as circunstâncias do jogo. Né? Mas, didaticamente falando, seria isso. Sim, com toda certeza, concordo com você. Gente, se vocês quiserem fazer mais uma pergunta aqui, a gente só frisando que a gente abriu uma nova live, que é daqui a pouco perguntas, tá? A gente vai responder mais uma pergunta. E, João, eu queria comentar com você sobre uma coisa que eu estava lendo hoje. Muitas pessoas falam sobre o triângulo ou o losango, né,
na hora do jogo de posição, que eu acho muito importante. Eu li hoje sobre que fala corbata invertida. Corbata invertida seria um losango junto com um triângulo, dessas formas geométricas de fazer em campo. Eu queria saber se você já ouviu falar sobre esse conceito em algum lugar, se você forma a sua equipe, além dos triângulos ali nas laterais, se você forma a sua equipe com aspectos geométricos que eles dão apoio em todos os lugares do campo, ou não tem essa forma geométrica na nossa equipe? Sim, a principal referência nossa é o triângulo e o losango, né? E principalmente eles entenderem que na grande maioria das vezes eles vão precisar ser soluções de passe em linhas diagonais. Acho que isso é o mais importante. Partindo da ideia que o adversário, na grande maioria das vezes, vai pressionar de frente para o portador da bola, o espaço que vai sobrar é a diagonal, né? A diagonal do cara que está fazendo a contenção. Então, por isso que o 4-3-3 ele é muito oportuno para a formação de triângulo, formação de losango, mas isso também é muito circunstancial no jogo, né, o Marcos? Por exemplo, naquele exemplo de encontrar homem livre que nós abordamos no começo da live, os caras estão num 4-2-3-1 e a função do atacante pressionando o zagueiro é de tirar a linha de passe, ou seja, ele pressiona o portador da bola fechando o espaço entre bola e zagueiro oposto. Aí a linha de passe ela não vai ter que ser mais em diagonal, talvez tenha que ser vertical, enfim, é muito circunstancial em relação ao jogo. Sim, entendi. O Júlio Kramer aqui, ele falou espaço de habilidade, espaço de força, já ouvi outros treinadores falarem sobre isso, mas nunca encontrei literatura sobre. Tem indicação de literatura sobre o assunto? Abraço aí, Júlio. Eu não tenho indicação sobre a literatura, porque eu realmente não li. Eu vejo muitos treinadores falarem sobre isso, eu não li nenhuma literatura. Eu queria saber, João, se você tem alguma literatura sobre isso, que você leu isso ou não. Legal. Cara, sobre esses espaços aí, o livro que eu li, que fala, é o livro do Renato Moreira, é um livro em PDF. Eu vou fazer uma reunião com o nosso pessoal lá do Latática, vou tentar disponibilizar para vocês. Obviamente, vou conversar com o Renato também. Ele fala desses espaços aí de habilidade, espaços de força, tipos de posicionamento, os quatro espaços do homem da bola, e é muito legal. Você vai encontrar muitas literaturas espanholas, né, espanhóis que abordam bastante sobre o jogo de posição, o rondo, enfim, é basicamente isso. Sim, João, antes de terminar, eu queria que você desse uma indicação de um livro sobre o jogo de posição, para o pessoal aí que está assistindo a gente, dar uma indicação. Legal, bacana. O livro do Agustín Peraita, Quero que a minha equipe jogue como o Barcelona, do Guardiola. Esse do Renato Moreira, que eu vou tentar disponibilizar para vocês. As duas lives feitas pelo Leandro Zago e pelo William Batista, duas pessoas que eu já tive o contato e já conversei também, são profissionais de extrema qualidade e que falaram muito sobre o jogo de posição e muito daquilo que nós abordamos nessa live. E eu acredito que também um outro livro aí que não diz muito respeito ao futebol, mas é um livro que é muito bom para quem quer ser treinador, é o Mindset. Aliás, foi o Leandro Zago que me indicou o Mindset, a nova psicologia. É fundamental para qualquer que seja a pessoa que vá trabalhar com esporte, até pai de atleta, enfim, é muito legal. Sim, é muito importante a gente não só entender só a parte técnica do campo, mas também desenvolver nossos conhecimentos interpessoais, né? Porque isso é importante também para um treinador de futebol. Ô, João, o Anderson aqui, Gongora, ele fez uma pergunta, eu sei que ele é integrante do Latática, nós vamos fazer a pergunta dele aqui, pode passar aqui a pergunta? Vamos dar uma moral para ele, vai. Quais as ações de último terço que o jogo de posição prega? Eu fixo o marcador com qual objetivo? Legal. Até uma crítica que o professor, né, a gente chama o Anderson de prof lá no grupo, né? É uma crítica até que o prof aborda lá, que o jogo de posição ele fala muito da fase de construção, né, cara? E aí entra naquilo que eu falei sobre lógica do jogo. A lógica do jogo é fazer mais gol com o adversário.
E aí ele brinca muito comigo nessa questão que eu gosto mais de ficar trocando passe atrás do que progredir e fazer gol. Mas é aquilo que eu falei, é transportar o primeiro homem livre da construção lá para o último quarto, né? Eu não utilizo o último terço, eu utilizo o último quarto, que é o setor ofensivo, né? E a outra pergunta dele é: eu fixo o marcador, qual o objetivo? Você fixa marcador, né? A função de fixar marcador é para gerar espaço e tempo em benefício do portador da bola, ou talvez gerar espaço e tempo em benefício de um possível receptor, né? E aí entra naquilo que nós falamos do portador ter intenção, e aí esconder a intenção do que ele vai fazer para justamente ludibriar o adversário e conseguir fazer com que os receptores façam os contramovimentos e sejam os jogadores livres, né? Acho que seria basicamente isso. Mas o jogo de posição ele também precisa ser muito comentado nesse último quarto do campo, e você consegue sim treinar o último quarto do campo, você consegue criar alguns tipos de movimentos, por exemplo, preenchimento da área, quantos jogadores que você quer que preencha a área, qual o espaço que você quer que os seus jogadores ataquem esse último espaço, a questão dos jogadores atrás da linha da bola, que é o viajar junto, né? Quantos jogadores você quer atrás da linha da bola, já perspectivando a transição defensiva. Então, ideia é o que não falta. O que a gente tem que entender é que o modelo de jogo, as ideias de jogo do treinador, elas precisam ser para libertar o atleta, né? Eu até não gosto de utilizar o termo automatização de movimentos ou mecanização de movimentos, porque os pedagogos do futebol eles vão me matar, cara. Em uma das lives aí eu falei isso, nossa, faltou os caras me matarem, mas a questão é você libertar o jogador dentro do seu modelo, né, Marcos? Você criar possibilidades para os seus atletas. Numa primeira instância, as pessoas que viram nossa live durante uma hora sobre o jogo de posição, talvez elas pensem que esse jogo ele seja um jogo complexo, onde você necessite ter jogadores de altíssima qualidade, boa relação bola, capacidade cognitiva lá em cima. Não. Você precisa ter um ambiente favorável e você, obviamente, por isso que é importante você estudar pedagogia e estudar didática, porque todos esses conceitos, se você transmitir de forma aleatória, os atletas não vão captar, não vão interiorizar esses conceitos. Você precisa utilizar a pedagogia para distribuir esses conteúdos, seguindo os princípios pedagógicos de menos complexo para mais complexo, né? Seguindo os princípios pedagógicos de feedback, intervenção pontual. Bom, tudo isso diz respeito ao jogo de posição. Sim, e sobre essa do último terço aí, tem até porque ficou muito famoso também por causa do vídeo do Thierry Henry, né? Por causa que não tem muitas coisas falando desse último terço, último quarto, que nem você disse, do campo. Thierry Henry, ele fala assim, até ali, aí passou o último terço do campo, a gente tava livre para ir em posição que quisesse, mas a gente vê que não é bem assim, que tanto que até que ele fez o gol lá e ele foi substituído no intervalo, né? Que ele até conta que ele foi substituído no intervalo. Então não é bem isso, a gente até pode ver no City, que eu duvido que o Guardiola ele não treine, ele não dê as ferramentas, que nem você falou, a gente dá ferramentas para o jogador durante as atividades, durante o treino, para que ele possa utilizar dessa ferramenta ou a melhor ferramenta durante o jogo. Ô, João, você está me escutando? Ah, então, você virou. Tô escutando. Durante o jogo, a gente dá essas ferramentas para o jogador. Eu acho que a gente vê, eu acredito, que o Guardiola ele treina isso, como eu já falei, eu já ouvi, já falarem, não busquei esse artigo, não me passaram esse artigo, mas me falaram que tem, se você fazer um estudo realmente dos cruzamentos do Manchester City, dependendo da posição do que o jogador tá, eles sabem aonde eles vão jogar a bola, porque eles sabem aonde que os jogadores eles vão estar. Então eu acho que isso é importante que a gente vê, que não é algo que, tipo assim, os jogadores agora eles podem fazer o que quiser, é livre, a gente tem que dar liberdade, mas que a gente também dá ferramentas para o jogador no último terço. Pensando nessa perspectiva também, né, Marcos, a gente utiliza esses referenciais teóricos e referenciais práticos, obviamente, para serem norteadores dentro do nosso processo. Mas, por exemplo, não sei se você chegou a assistir na Amazon, o documentário lá do Manchester City. A quantidade de vezes que o Guardiola faz treinamentos analíticos, treinamentos de automatização de movimentos, elas são incontáveis, né? Então, é legal você ouvir um pedagogo do esporte, é legal você ouvir
talvez o Henrique falou que não é treinável o último terço, mas o mais importante é você ter a sua crença naquilo que você acha ideal. Então, se você acha ideal fazer analítico, faça analítico. Se você acha ideal treinar o último terço, e eu utilizo o último quarto porque faz mais sentido, treine o último quarto. Né? E o Guardiola, sim, ele treina o último quarto, e isso é comprovado até porque você consegue perceber em muitos movimentos do Agüero e do Gabriel Jesus. É óbvio que isso também pode ser do jogador, mas eu acredito que seja estimulado pelo treinador. Quando a linha está afundando, eles fazem um contramovimento de ameaçar que vai para o fundo e recua. Porque aí sim eles pegam no contramovimento e eles são os jogadores livres para conseguir cabecear. Então isso é treinável. Se você não treinar também as percepções e os repertórios dos seus atletas, você terá dificuldade. Então eu bato muito nessa tecla. E aí a experiência na prática fez com que eu tivesse esse tipo de pensamento. Beleza, estude os teóricos, tenha os profissionais na prática como referência, mas o mais importante é construa o seu modelo, construa o seu modelo metodológico, construa aquilo que faz sentido para você. Eu acredito que isso é o mais importante. Sim, eu queria... A gente disse... Tá me escutando? Aí, voltou, tinha travado. Eu quero externar meu agradecimento para você aqui, João, por ter aceitado de novo o convite. Eu tenho certeza que essa live foi muito produtiva para mim, espero que tenha sido para você. Eu adquiri muitos conhecimentos, espero também que todos os nossos espectadores hoje também tenham aprendido alguma coisa e criem o seu modelo de jogo, dê ferramentas e coloquem essa teoria que a gente falou aqui, coloquem lá na prática, né? Porque acho que não adianta nada a gente ter muito conhecimento e também não aplicar na prática, porque que senão a gente vai ser obeso de conhecimento e um burro que não vai pôr nada na prática, né? Eu queria externar esse agradecimento meu. Desejo todo sucesso aí para você no desportivo, que tenho certeza que você vai crescer muito mais, que eu vejo que você é uma pessoa que estuda e conhece bastante e tenho certeza que seus trabalhos vão ser e você só vai crescer cada vez mais. Legal, bacana. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de ter aberto o espaço. A live foi muito boa, a gente abordou diversos conceitos. Eu acredito que tenha sido enriquecedor para todos aqueles que estavam assistindo e desejo também todo o sucesso do mundo. E volto a dizer, as pessoas que estão assistindo a gente aí, leiam o livro Mindset porque ele é um libertador para as pessoas. Muitas pessoas pensam que existe uma inteligência herdada de forma inata e aquilo é imutável, sendo que não, sendo que o esforço, a estratégia e as contribuições externas corretas fará com que você consiga desenvolver. Beleza? Um grande abraço, tamo junto. Abraço. E eu vou te mandar daí depois da live, tá? Pra ficar gravado, pra vocês colocarem no seu canal do YouTube. E vai ficar gravado aqui, Albuquerque, que você perguntou aqui, tá bom? Obrigado. Falou, João.